Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração, no seu lar. Estamos encerrando mais uma semana sob a direção do Espírito Santo e eu agradeço a você, a sua participação e também quando você divulgou a mensagem, postando para os seus amigos, eu te agradeço de coração. Deus te abençoe e enriqueça o seu coração. Vamos então, querido, nós vamos falar vamos falar hoje sobre o único ser capaz. Capaz de quê, pastor? Capaz de me dar o perdão dos pecados, capaz de me dar a vida eterna, capaz de me conduzir à eternidade com segurança, com certeza, com convicção. Por quê? Porque a palavra de Deus assim revela. E ela é a verdade. E ninguém pode contestá-la, porque tudo que está escrito, que já se cumpriu, foi testemunhado por todos que a viram cumprir. E aqueles textos que ainda não cumpriram, vão cumprir. E é convicção absoluta de que esta palavra nunca passará, sem que se cumpra todos os pontos dela. Jesus diz, passará o céu e a terra, mas a minha palavra nunca passará. Vamos então, querido, 1 Coríntios capítulo 15, o verso 45 diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, o verso 45. Então, estamos dentro de um contexto que precisamos entender perfeitamente. Olha aqui, Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então, o nosso primeiro pai, ou seja, o primeiro ser humano criado por Deus e colocado na terra, ele era alma vivente. Preste atenção nessa palavra, alma vivente. Só que ele desobedeceu ao Senhor e contraiu o mal da desobediência sobre toda a humanidade. Por causa da sua desobediência, a palavra de Deus diz que o pecado passou para todas as pessoas. E isso você encontra em Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todas as pessoas. E ainda você vai ver na própria palavra assim registrado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. No Romanos 6, 23, nós temos a continuidade dessa mesma expressão, porém dando a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Para que você entenda isso literalmente, nada melhor do que nós voltarmos ao Antigo Testamento, no capítulo 51, verso 5 do livro de Salmo, onde Davi declara, eu fui concebido em pecado me concebeu a minha mãe. Isso mostrando literalmente que aquele homem que honrou o Senhor, serviu ao Senhor, a ponto do Senhor declarar, Davi é um homem segundo o meu coração. A ponto de Deus declarar, da sua descendência virá aquele que assentará no trono em Jerusalém e governará por 1000 anos, que é Jesus Cristo, da descendência de Davi. E meu querido, ele disse para si mesmo, sou um pecador, nasci do pecado, porque ele estava confirmando a veracidade da expressão dita no livro de Gênesis, a qual era a expressão da vontade divina do Senhor em trazer ao nosso conhecimento que todos nós precisávamos voltar para Deus e precisávamos encontrar um caminho para voltar ao Senhor. Jesus, em João 14, o verso 6, ele se apresenta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para levar aquele que me crê à presença do Pai. Está lá registrado, João 14, verso 6. E ele, no capítulo 8 de João, ele vai declarar que ele é a verdade que liberta, aquela que faz com que o homem que anda no erro, no pecado, encontre realmente a esperança da vida e tenha o privilégio de vivenciá-la ainda aqui na terra. Porque nós não vamos viver a vida eterna lá,
nós já começamos a viver a vida eterna no momento que nós reconhecemos que somos pecadores e abraçamos Jesus como Senhor e Salvador. Então ele passa a confirmar em nosso coração que nós já somos filhos de Deus por adoção através da sua justificação. Isso é lindo, isso é extraordinário. Meu querido, para você ter uma ideia, nós vamos agora compreender isso na intensidade maior, porque no mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, aí o final diz assim: o último Adão, porém, é espírito vivificante. Se o primeiro era espírito vivente, significava que ele nasceu na terra, cresceu na terra e ia viver na terra. Mas o outro é espírito vivificante, ele tem autoridade e poder sobre a vida, ele dá vida, ele produz vida. Viu? É por isso que é espírito vivificante. E o último Adão é Jesus Cristo. Ele é o Senhor, ele é o Salvador. Através da sua morte na cruz, ele venceu Satanás. Ele destruiu o pecado que estava plantado no nosso coração, que é aquela maldição do jardim do Éden. Foi destruído. Então, conforme diz a palavra lá no livro de Ezequiel, a alma que pecar, esta morrerá. Deus não considera o pecador uma pessoa passiva de salvação, a não ser que ele se arrependa dos seus pecados e se converta ao Senhor. E Jesus Cristo, portanto, é a dádiva maior de Deus, que veio para conviver conosco em carne e nos mostrar que tudo é possível. Mas ele não nos isentou de dificuldades. Ele diz: no mundo vocês terão dificuldades, terão tristezas e dor, serão perseguidos e maltratados, mas permaneçam firmes na palavra, confiantes e seguros, e aquele que for fiel até o fim, darei a ele a coroa da vida. E para completar, querido, por que só Jesus Cristo? Por que só ele pode fazer isso? Então está aqui, em Atos Apóstolos, capítulo 4, nós vamos ler para você. Observem bem, o verso 12, diz assim, ó: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, querido, abra o seu olho e abra a sua mente, preste atenção, abaixo do céu, não existe nenhum outro nome, só o nome de Jesus, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se você crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você será salvo, será justificado por Deus através do sacrifício de Cristo. E o sangue de Jesus Cristo purifica.